Estamos de volta com mais um episódio A Casa é Delas, na nossa temporada Master Casa. E eu sou Jamila Vigorito. E eu me chamo Juliana Furtado. E o nosso tema de hoje vai falar sobre os bastidores de uma mostra de arquitetura. Os desafios e o aprendizado dessa mostra tão desafiadora, né, Juliana? Sim, são muitas surpresas, né, durante uma mostra. E hoje nós temos aqui uma veterana. Nossa, uma pessoa super experiente, né? Sim, estamos aqui com a Grazi Monteiro, designer de interiores, que já participou de algumas mostras, né, Grazi? Quarta mostra, É. Grazi. Essa Nossa. já é a quarta. E conta pra gente um pouquinho dessa Quarta trajetória. teve uma também que foi na época da pandemia, que foi virtual, né? Mas foi uma que era mais... Você tinha que fazer todo o ambiente virtual, caminhar, enfim, que foi uma nacional e mais essas 4 presenciais. Poderiam mesmo, então né? contar como 5, porque É. existe todo um trabalho também Não, por trás, foi bem né? complexo. Não Foi tem bem- a execução em si, mas existe um projeto pensado. é. E como é que foi o começo, assim, quando você decidiu fazer? Então, a primeira que eu fiz foi em 2013. Né? Eu ainda tinha uma sociedade, ainda era GD Arquitetura, e eu fiz o quarto dos Gêmeos, na Casa Barão de Mauá. Ali foi a primeira. Foi um grande, assim, acho que ela foi bem desafiadora. Primeiro que o espaço era bem grande, e segundo, eu não tinha experiência em mostra, né? Então, e fora isso, ainda tinha uma grande filtração dentro daquele quarto, que nada resolvia. E aí você começa, né, a pensar em várias situações para poder resolver, né? Aí no final já não tinha mais, até porque a casa era tombada, não tinha muita como a gente fazer Não podem também fazer grandes Não, e intervenções. o meu era de fachada, então não tinha muito o que fazer. Caramba. E numa época que choveu muito, a inauguração foi em outubro, então pegou de outubro, foi final de outubro até dezembro, então foi uma época que chovia muito. E aí a gente conseguiu resolver lá, colocou uma placa, enfim, aí a gente conseguiu resolver. Assim, faltando 1 hora para a inauguração, a gente ainda estava lá limpando. É sempre assim, né? E assim, ela foi bem desafiadora também, porque eu fazia muito na época projetos no Rio. Então eu fazia muita coisa aqui em Petrópolis. Já tinha alguns fornecedores, mas não como tem agora. Uhum. Então, aí o desafio, quando você não tem tantos fornecedores que são seus parceiros, é bem maior. Porque assim, imprevistos eles sempre vão aparecer, sempre. mas quando você tem grandes parceiros, Eu posso falar Você de um pode imprevisto, contar. né, Grazi, assim. Porque assim, e é até interessante você falar isso, que são 5 mostras. Então, assim, que bom que alguém tão experiente, né, que tá no mercado, né, que pode falar assim, surgiu imprevistos lá, e não significa que se fizer no ano que vem não vai ter imprevistos, porque ele acontece a todo momento, Eu né? digo que, assim, dizem que quando a mulher tem filho, depois ela esquece dos problemas e resolve. e tem outro. Eu acho que mostra mostra assim. assim. Porque eu falo assim, me lembre que ano que vem. Aí chega perto, Kit chega, eu falo, eu não consigo, não resisto, acabo fazendo. Porque, assim, tem imprevistos? Tem. Mas, assim, a gente tem um feedback legal. Assim, é gostoso, né? E assim, você colhe, né? Você colhe, você conhece muita gente. Assim, novos aquela dor fornecedores. do filho nascer, mas depois que nasceu, você olha pro rostinho dele e fala, ai, que coisa Valeu a linda, pena. valeu a É. pena, né? Exatamente. Esse, então, que assim, eu sei que eu desafiei todo mundo, né, minha? Conta pra gente, então, como é que foi desenvolver o projeto, né, da suíte. E o Refúgio na maior Serra, desafio? Né? E o maior desafio. Foram vários. Esse aí, eu falo que ano passado eu fiz uma sala de 50 metros quadrados, junto com a Tati, mas eu não tive 1/3 do desafio que foi esse, que foram 15 metros quadrados. Primeiro que eu fiz um projeto bem desafiador, né? Eu quis fazer um projeto diferenciado, que ele tivesse tendência de decoração, que eram as linhas curvas, as questões das texturas, mas que não perdesse a sofisticação, que tivesse o aconchego, elegância. Não foi um projeto tão tradicional, né? Não. Você trouxe personalidade Não. pra dentro do projeto. Eu lembro que na época eu até falei com a Jamila, se for para participar, eu quero participar fazendo diferente. Se for para colocar uma cabeceira de cama, Uhum. um O que armário, todo mundo faz, eu não quero. eu falei, eu não vou fazer, porque não é legal para mim, não é legal para o meu fornecedor. Seria mais uma, né? Porque eu acho assim, não é só quando eu faço, eu não penso só em mim. Eu invisto no meu projeto, no meu tempo, mas é um investimento coletivo, é uma equipe.
né, que tem que estar ali junto, né? E apostando em você, no seu projeto. Exatamente. Então, assim, eu tenho que trazer também diferencial para quem tá apostando em mim. Sim. Porque não deixa de ser uma obra de arte. Exato. Porque, assim, ainda mais quando se trata de uma mostra, você não tá fazendo um projeto que vai ficar escondido ali dentro de uma casa. Você vai mostrar para o público. Então, eles vão chegar, quando chegar no seu espaço, vão ter diversas sensações diferentes quando e olhar o seu inspirações, espaço. né? Sim. Porque os clientes, os visitantes, eles já entram já contando de ter novas experiências, mas também já pegar algo para já transformar dentro da sua casa. Eu quis fazer isso, assim, trabalhar muito isso, por exemplo, a questão a madeira, a gente não está acostumado a ver ela curva, então quis trabalhar, fazer o painel, né, e não fazer simplesmente uma cabeceira, fazer um painel que trouxesse aquela ideia do casulo, do acolhimento, né? E foi bem tranquilo fazer esse painel, não foi, Grazi? Não. Olha, eu acho que o pessoal lá da fábrica deve ter chegado à minha 5ª geração, porque foi desafiador, tanto na hora do projetar, eu lembro que a minha estagiária junto comigo, a Júlia, assim, Grazi, a gente vai fazer, eu falei, vamos, vai dar certo. Então eu dei pra Jamila sempre compra minhas ideias, né? Jamila nunca diz não pra mim. E foi seu primeiro nesse modelo, na verdade, né? quando chegou na loja, assim, que eu olhei, eu falei, gente, como que eu vou fazer isso? Até porque, assim, a gente sabe que é tendência, né, assim, que é uma coisa nova, e que está ganhando mercado cada vez mais, e que, assim, a fábrica já tinha lançado algumas coisas, mas nós, da Vigorito, a gente nunca tinha feito um painel, foi a primeira vez. E aí, assim, a gente tinha vários desafios entre fazer o painel que desse certo, saber que poderia dar errado, e saber que era uma amostra, porque quando pouco você... tempo, né? Pouco tempo. Quando você faz na casa de algum cliente, assim, se der algum problema, a gente vai pedir uma assistência, vai chegar, eu vou arrumar. Mas, no caso, nem tempo para assistência a gente tinha. Uma mostra tem data de inauguração. E aí foi o caos, porque a Grazi me mandou uma mensagem falando assim, eu fiquei muito emocionada com aquela mensagem que você me mandou, falando assim, que tiveram vários problemas, mas que o Daniel, né, que cuida do pós-venda, quando ele ia com um problema, ele já ia com uma solução. Isso é muito importante, ele ia com uma solução. E que, assim, você sabia que tinha várias coisas que precisavam ser melhoradas, mas que você tinha visto o empenho, né? Assim, vocês sabem que eu sou crítica, né? Eu sou realmente mas muito crítica, né? a gente tem que Acho ser. Acho que o meu lado também, professora, coordenadora, isso também, também, né? Mas eu também acho positivo a gente também reconhecer, né? Porque a gente tem a mania somente de apontar os erros, né? Isso é uma coisa que eu sempre faço questão. Quando trazer eu vejo as qualidades também. Exatamente, porque assim, houve problema, milhões, mas, por exemplo, quando tinha algum problema relacionado à marcenaria, quando vinha o Daniel, ele sempre vinha. Foi o que eu falei com ela. Ele agregou muito nessa parte de montagem, que a gente sabe que a mão de obra para montagem é complexa. Exatamente. O pós-venda, para mim, é considerada a parte mais importante. Sim, porque, igual eu falo, problema vai ter em obra. Obra sempre tem problema. O problema é como ele é resolvido. Né? Como a gente consegue chegar à solução daquele problema, né? E tá aí a importância de grandes parceiros numa mostra. Exatamente. Né? Porque assim, deixa de ser só um contato profissional, né? Você acaba criando também laços e pessoas que acreditam tanto em você, que vai fazer tudo assim, pra dar certo. Exatamente, até porque assim, uma frustração dela seria uma nossa também, porque assim, é o nome dela, é o nosso nome, é o nome da mostra, né, do Master Casa, dos outros parceiros que estavam envolvidos, porque assim, no ambiente dela, acho que grande parte Vigorito, mas ela tem outros fornecedores maravilhosos, por sinal, né, Grazi? Você tem um time bom do seu lado, Sim, eu né? falo que eu tenho uma equipe, né? Hoje, quando eu vou fazer uma obra, eu falo, eu consegui formar uma equipe, né? Eu tenho um empreiteiro ótimo, eu tenho a marmoraria, que é o Ricardo, que para mim, ele é maravilhoso. Parte de cortinas, hoje eu consegui ter uma equipe que, assim, vai me atender, vai correr, vai me ajudar. Na hora que eu precisar, né? A gente teve vários imprevistos aí, questões de tinta, de piso, e assim, todo mundo, não, vamos resolver. Movimentou, né, para poder dar certo. Exatamente. E aí, assim, a inauguração veio, não deu tempo da gente tentar alguma outra solução no prazo. Vocês inaugurou, teve a inauguração da mostra. A nossa vitrine na mostra, assim, foi uma vitrine que a gente ficou um pouco com o coração, ficou, né, Grazi? Você ficou com o coração, eu fiquei com o coração doído quando eu vi, assim, o mas resultado. Assim, aquilo que eu falei, assim, foi a primeira vez, né, que a gente... Foi algo novo, Foi né? algo novo. E assim, acho que nós, como somos da área, a gente tem um olhar mais crítico.
Porque as pessoas que vinham aqui não enxergavam, às vezes, as coisas que a gente via que não estava legal, né? Muito pelo contrário. É olhar mais refinado, né? Eu tive muito feedback positivo, né? Positivo. Da questão do aconchego. Tudo aquilo que eu queria remeter, né, com a questão do conceito, eu consegui. Teve uma criança que chegou ali de 1 ano, quero mimir, deitou na cama. Aí depois, no outro dia, eu tava fazendo uma aula de cerâmica, a mãe, você daquele quarto, minha filha tá... Ela fala comigo, mamãe, me leva pra mimir naquele quarto. Então, assim, teve o aconchego, né, essa sensação, né, eu coloquei o nome de Refúgio da Serra, que a minha ideia era, assim, que fosse um casal que viesse do Rio e que tivesse aqui o quarto como uma questão de aconchego. Tanto que eu não quis colocar televisão, nem nada. Fosse mesmo um refúgio na Serra, né? Um quarto para descanso. Exatamente. Porque hoje em dia, com esse mundo de tecnologia, as pessoas querem ficar o tempo inteiro conectadas. Então, você pensou nisso. Vai relaxar, vai chegar na Serra. Os novos clientes, eles vêm pedindo isso, né? Pedindo cada vez mais para já deixar o quarto o mais próprio para descanso possível. Sim. E a questão, e para remeter essa questão da Serra, foi que eu utilizei alguns materiais bem... característicos. Que foi o uso da madeira. Por exemplo, o mármore branco, que não parece que né, que foi flameado, então ele tem uma textura diferente, que eu coloquei lá do lado da cabeceira, as pessoas nem acreditam que é. Ficou lindíssimo. As próprias cores também, né? As cores, a cortina que tem uma textura meio de crochê. Então, eu valorizei muito essa questão da textura, né? Para a pessoa realmente sentir que está na Serra, mas de uma forma elegante e sofisticada, sem ser aquela coisa do rústico, né? De acolhida, né? De acolhimento. Dá vontade de deitar na cama. Isso que eu tenho escutado, eu fico feliz, porque é exatamente isso que eu queria. Aí faz valer toda a dor de cabeça. Porque aí, o que acontece? E aí, assim que inaugurou, eu peguei a equipe do pessoal lá da loja, aí veio todo mundo. Me falou. Eu só contei depois. A gente veio todo mundo. Eu, Andresa, montador, os conferentes. A gente chegou aqui no quarto da Grazi, assim, a gente olhou o espaço e ficou ali. E enquanto a gente não saiu daqui com uma solução, a gente falou assim... não é nosso, entendeu? A gente tem buscado fazer um trabalho muito diferenciado aqui na Serra, né? Então, assim, eu não quero simplesmente vender um projeto, entregar e dar tchau. Eu quero vender um serviço, uma experiência, né? Uma coisa que fique marcado. Então, a gente voltou aqui, aí a Grazi foi na loja, né? E eu contei pra ela, falei assim, Grazi, a gente vai trocar aquele painel todo, em tempo recorde, minha fábrica fabricou. Vocês refizeram o painel inteiro? Inteiro, assim. Ele veio pronto de fábrica, a gente nem montou aqui, porque aqui eu não podia fazer bagunça, eu não podia sujar, eu tinha que desmontar e montar de novo. Meu Deus, em tempo recorde. Em 2 dias a gente desmontou. E tá lindo. E montou e ele ficou sensacional. Eu entrei e falei, agora... Tá lindo. Agora a gente reconhece o nosso padrão, né? Que é o serviço que a gente realmente quer entregar, né? Com qualidade. E é interessante a gente trazer esse tema aqui, porque hoje no mundo as pessoas gostam de florear e contar sempre o lado bonito, o lado maravilhoso. Romantizar tudo, né? Então, assim como a maternidade também não deve ser, porque a gente sabe das dificuldades que é depois que o neném nasce, a gente sabe que quando a gente se fala de um projeto de marcenaria com medidas exatas, né? Quantos riscos a gente pode comprar quando a gente decide fazer um projeto. Sim. Mas o importante é a gente entregar uma solução. E se for preciso refazer 1, 2, 3 vezes, é importante que a solução final fique perfeita, né? Isso, falando como profissional também, só acontece quando você tem grandes parceiros, de verdade. Porque você pode ter a vontade de fazer dar certo, né, Grazi? Nós como profissionais. Mas ali em cima da hora, se você não vir com um grande parceiro, não acontece. Exatamente. Não, eu assim, tive grandes parceiros ali no quarto. Todo mundo se ajudando. E é todo mundo trabalhando junto, né, Grazi? Assim, enquanto um monta a marcenaria, o outro tá mexendo com a elétrica. Então, assim, a chance para dar errado numa mostra é grande demais. Né? Mas a gente saber, assim, que graças a Deus que deu tudo certo, né? Não satisfeita de querer um painel arredondado, eu ainda quis ele iluminado. Né? Não, e assim, é um perfil muito fininho, ele vem com corte de fábrica. Ah, perfeito. Ele então vem facilitou. Ele vem com corte de fábrica para poder facilitar. Mas ele não é um perfil reto, né? Então ele curva, ele segue. Bem tranquilinho. Pois é, por isso que eu falei que correndo. Lá na fábrica deve. Então, assim, vale a pena, né? Não, vale. As pessoas que são daqui, né, prestigiar essa mostra, né, que tá incrível o seu espaço, tem outros espaços também de grandes arquitetos, né, que
que a gente vai estar contando ao longo dos episódios, né, Grazi? Ô, Grazi, aproveitando esse gancho da Jamila, né? São tantos profissionais aqui nessa mostra, né, participando. Você, com a sua experiência como veterana, participando sempre, né, aquele Master Casa, o que você tira disso profissionalmente, né, e também pelo lado profissional? Assim, eu falo que como você participa de uma mostra, te traz autoridade, né? Eu falei que eu não ia participar esse ano, porque ano passado, né, eu tive a questão de ter perdido minha mãe no meio do outro. Então eu falo que esse ano eu tô meio que me reestruturando, voltando, né, a olhar para o meu lado profissional. Eu não ia. Aí, quando eu falava que não ia participar, como assim você não vai participar? Ué, Grazi, assim, aí eu me senti um pouco assim, como eu não vou participar, né? Então, acho que a mostra, além de ela te trazer essa questão da autoridade, isso te traz, sim, eu percebi isso também o dia que eu fui no Casa Shopping, que eu falei que eu tinha participado, o quanto que a gente não tem noção, como no Rio o Master Casa está conhecido. Muito. Sim. E eu vi, assim, como que eles me trataram de uma forma diferente por eu ter feito parte do elenco do ano passado. Então, eu percebo, assim, a mostra traz reforça, né? E é uma mostra respeitada. O tempo que ela já tem aí, teve um time, né? Teve a questão da pandemia, enfim, teve várias coisas, né? Mas ela continua tendo um nome muito forte, né? Então, acho que isso te traz, e assim, pro cliente também, ele se sente mais seguro. De, poxa, a profissional que eu contratei, ela realmente, a gente sabe que hoje é complicado, né? As pessoas, às vezes, né, profissionais que às vezes, né? Não são, né? Então, isso, acho que isso traz também, isso é muito importante, né? E fora que, assim, você tem a questão do network, que é super importante, com outros profissionais, com você ter novos essa troca. Colegas também, porque né? às vezes a gente fica tão preso dentro do escritório, dentro dos projetos, que a gente não tem esse tempo de você fazer esse network, né? Eu acho que é muito importante. Trocar figurinha, né? Exatamente. Isso aí. Então é isso, gente. Foi um bate-papo incrível. Foi, né? Grazi, muito Muito obrigada. obrigada pelo seu tempo. Pela sua parceria de sempre, né? Que é uma das pessoas que, quando eu cheguei aqui, a gente se conhece desde que eu cheguei, né, Grazi? Um pouco tempo, mas estamos sempre juntas. E eu também queria reforçar o convite para quem puder vir conhecer, né? A suíte Refúgio na Serra. Que está incrível. Que além de um projeto incrível, tem muito aconchego, muito acolhimento, muita história por detrás de um projeto, né? E conhecer essa profissional também, né? Conhecer mais sobre Grazi Monteiro. Grazi Monteiro. Então, é isso. Muito obrigada. Gostaria também de agradecer os nossos patrocinadores dessa temporada, né? Sim. Vamos começar, Juliana? Vamos, Vigorito. Vigorito Home Decor. Que está sempre com a gente, que sem ela, com certeza, a gente não tornaria esse projeto tão incrível, né? Vamos falar também sobre a Carolina Martins, que fez a minha responsável make pela hoje. beleza. Fica deixando sempre os nossos traços bonitos. Valorizando a beleza. A beleza, né? Feminina. Beleza feminina, exatamente. O Barcelos, que nos mandou hoje chocolate. Então, conheça. Eu tô aqui me segurando. Segurando, né? Temos também Estúdio Simetria. Estúdio Simetria. Não se esqueçam. Filho novo, né? Filho novo. Quem é que nasceu agora nesse intervalo? Temos Mesa, não é? O Mesa. Em breve também traremos aqui, né, as novidades, para poder conhecer o Mesa. E é isso, fiquem ligadinhos. Não se esqueçam. Não se esqueçam de nos seguir, né? Para quem ainda não conhece a nossa página, no YouTube ou A Casa Delas. Ativar o sininho para acompanhar todos os novos episódios que vão acontecer agora. Isso, porque essa nova temporada ela vai continuar falando muito sobre arquitetura. Mas o nosso projeto também, que atingiu muito o coração do pessoal, que é o ArquiChef, ele volta no ano que vem. Jamila, você já tá dando spoiler. Eu tô dando spoiler porque tem muita novidade e você que não participou, fique de olho. Sim, ativa o sininho, curta, compartilhe, porque isso é importante, né, para o engajamento da página. E ter ainda um maior número de pessoas acompanhando A Casa Delas, o ArquiChef, enfim, todas as temporadas. E faz crescer o nosso canal. Exato. Muito obrigada, Grazi. Obrigada a vocês, Jamila, que é uma parceirona, Ju, que já foi minha aluna. Minha coordenadora de curso. Muito obrigada. Sim. Amigas, fora qualquer coisa, grandes amigas que eu tenho. Um prazer. Tá? É isso. É isso. Até logo. Até logo, gente.